E aí o que aconteceu para 2015 foi a PEN se desfez completamente dos coreanos, mas manteve um importe, que foi o Diude. O Diude veio da França, então, para posição de suporte. O Mylon foi pra PEN. Não, aí começa Leco. É verdade, o Mylon na segunda split. Esse aqui o Mylon é na segunda sim, split, sim, é. sim, sim. O Leco vai pro top da PEN. E na equipe da Cage, o que acontece então? Eles chamam um jungler e um AD Carry, né? Porque eles perdem o BRTT. O BRTT voltou pra PEN, aí eles vão lá e são obrigados a chamar alguém. Eu lembro que nessa época, enchia na cabeça justamente isso. Falava-se que ó, não teria como bater de frente com um time com BRTT sem um ADC de responsa. E dos ADCs que tinham, vou ser bem sincero, assim, a maioria, tipo assim, tentava, mas não tinha ninguém que batia de frente. Eu tô olhando a lista aqui, eu vou te falar que o mais próximo dos BRs era o Matos, que tinha começado a aparecer na Kabum Black, o de goleira, que tinha feito um split ok no anterior, e eu acho que era isso. E o Micão, que depois aparece. Mas o Micão, ele aparece como uma ameaça no meio desse split. No meio de 15. É, o Micão a gente era tier 3 na época. Agora, essa época eu vou pro CNB como coach, em 2015, tá em 2014 aqui ainda. Mas... O Mana nessa época já tinha parado. Já tinha parado? Eu não ele lembro para em onde 14? Ele já tinha parado. Tem quase Quem é que é o AD Carry da CNB em 15? Então, é o Kalec. É o Kalec. essa era a minha primeira line como coach. Assim, não a primeira line como coach, mas a primeira line que... Bicho. É que como coach eu cheguei a atuar também com os meninos quando a faculdade apertava. E o jogo seria pra Jungle. Mas como full coach, foi nessa line aí, Meu que tá aí, Deus. 2014. Sendo bem sincero, desses aí que você falou, era só o RTT, cara. Porque o Micão ia... Ah, sim, mas é o que eu falei, o Micão não era ainda... Ele era um ótimo jogador, mas não era ainda um cara pra bater de frente com o BRTT. No início do split. Sim, né? não, Pode a crer. gente No pensava meio que, pô, já era. não tinha nenhum nome disponível. Tanto que eu lembro que nessa época aí o cenário cogitou um Mylon voltar pra DC, cogitaram várias coisas assim, tipo, pra tentar mexer os pauzinhos pra ter alguém pra bater de frente. Porque era o cara, né? Já era o cara nessa época. E aí o que acontece é que a Cage 2015 chama Emperor e Daydream. Dois caras também com ótimos currículos. É, o Emperor e o Daydream, eles estavam na CJ antes, os dois. Então, assim, é tier 1 também, gente. Já é tipo, é cara que... E geralmente eles... Vocês vão ver que isso é uma regra, não uma regra, mas é meio que uma tendência. Você vai chamar pessoas que jogaram junto em outro time, né? Às vezes, tipo, ele quer jogar com um amigo, não tiveram oportunidade no próximo split, ou chegou um pix forte do Kim, forte o suficiente pra tirar. Os caras são aventureiros, veem que não tá tão fácil na Coreia e vêm pra cá. Esses dois têm um detalhe a mais, que depois que eles saem da Cade, eles ainda continuam jogando. Tipo, ainda pegam times bem bons no restante da carreira deles. Então, lembrando, a gente tá trazendo pessoas boas até aqui. Pessoas muito boas. Não tá trazendo o coreano que eles falam que é tier B, C. Não, tá trazendo os coreanos tier A, S. É a galera que, teoricamente, é pra esmurfar. Aqui era pra esmurfar de novo. Esse eu acho que é a grande pegada, né? Porque, vamos lá, pode ser uma declaração polêmica, assim. Hoje em dia, não digo exatamente nesse split, mas nos últimos anos, aconteceu muito da gente pegar uns importe de, tipo assim, trazer o cara só porque ele tinha O nome coreano. o CPF coreano. Ele nasceu na Coreia, tá ligado? Porque a gente começou a pegar uma galera de tier super baixo, de que assim, não tinha mais espaço nenhum lá em lugar nenhum, era renegado, não queria, ou jogou umas ligas microscópicas, e aí só porque é coreano, importa. Aí recebe mais do que, sei lá, 50% do CBLOL, mesmo que ele não receba um HB20, né, ele vai receber bastante, porque ele recebe em dólar. Sabe o que tá abaixo do HB20? O que tem? Ele recebe o que? O Uno Mille? Ele recebe um, mas o Uno tá caro, né, hoje em dia, tá né? tudo muito caro. Exatamente. O Uno nem existe mais. Tem. Sério? Aquele que é... O Uno Mille com duas portas. Qual é o nome? Mudou. Duas Mob. portas com a cadeira em cima não existe mais. Mob. Não, mas o Mob é outro. Você tá né? brincando. O Uno não existe mais, saiu de linha, gente. Foi o único carro que eu dirigi na minha vida. Tem, pô, tem sim. quase Ele é meio certeza que redondinho Ele agora. vende um Uno? É o novo Uno, ele é meio redondinho, Então, assim, é a possível. bundinha dele. O Mob é outro carro. Esse foi o É único. outro carro. Esse que foi, é Novo. esse foi o único. Eu acho que o Mob é melhor. O único carro que eu Não, dirigi. melhor na não, minha- é pior do que o Uno. É pior? O Mob é terrível. Porque o Não é Uno, duas possível. portas de escada em cima? Novo O Uno. Mob é pior? O que é isso, gente? O Uno existe ainda, pô. É o meio redondinho agora, é outro Então, rolê. o que eu dirigi era um vinho quadradinho. Quadradão, cortado no facão. Eu tive, meu pai Esse teve um aí é desse. sensacional, Meu pai pô. teve um desse. É o que vem com escada em cima, não é esse? Não, o meu não tinha escada, mas ele tinha duas portas sem airbag. Não tinha. Excepcional. O meu era 1.0, duas portas, vinho, É. sem airbag, sem nada. Então, sim, sim. Olha aqui, ó. Nossa!
Olha ele aqui, ó. Esse é o Uno? Olha ele aqui, ó. Esse é o Uno. brincando, Ele é Uno. redondinho agora. Rapaz. nunca tinha visto. Nossa, uma cota. Muitos anos que ele é assim. É caro isso? Que ele veio um monte de color. Ele vem. Patrocina a gente, Uno. A gente tá fazendo aqui o... vai, faz o disclaimer. Ele vem de 1 bilhão de cores, pô. Você tem assim, ele. Porque normalmente os carros vêm de fábrica com RGB, branco, cinza. RGB. Ele vem branco, verde, Carro vermelho, gamer. azul. É carro gamer, porra. Patrocina mano. a gente aí, ó. Sabia isso, Fiat. Fiat. É Chama nóis. nós. Então, assim, a gente trazia antigamente os coreanos Prime. De uns tempos pra cá, a gente começou a chamar um cara só porque ele nasceu na Coreia. Agora vem a Tá ligado? situação, né? Eu já negociei com um agente coreano mais de uma vez, principalmente na época do Flamengo a gente conversava. É porque assim, cada um tem a sua agenda e a sua vontade de fazer acontecer. Chega pro agente coreano e fala: preciso de um mid laner bom. Aí ele vai te mostrar os mid laners bons e vai subir o cara o máximo possível. Não, esse cara quer vir, esse cara é bom. Sim, esse cara é E incrível. às vezes ele manda uma galera tipo. É tática do agente, tá? Mas eu lembro que no Claro, Flamengo. tem que vender o rolê dele, No Flamengo a gente conseguiu o B-Boy, né? Mas o B-Boy era tipo tier BA na agenda dele. Falei, pô, quem que tinha que ser tipo AS? É porque o AS era uma galera assim. Que era inacreditável, era trazer o user, era esse papo, Aham. entendeu? Que ele falou: se quiser trazer, a gente traz, só pagar que a gente traz, a gente dá um jeito de trazer. Ele tava parado nessa época. Tinha o Uzi e tinha mais um, que eu acho que era o. Eu vou lembrar quem que era, mas era um dos lendários. Tipo, não era o Ruler, não era o Deft, era alguém desses que tinha parado, dos lendários. Easy Room, não. Eu acho que era o. Acho que era o Bang. Eu não lembro se era. Jesus Cristo. Era alguém que tava parado há um tempo, mas que Mãe assim, do céu. se você quisesse. Clear Love. Se você quisesse desembolsar a grana no. Era um AD, né? Então, se você Piglet. quisesse desembolsar a grana nesse cara, a gente conseguia pra você. Só que, de Foda. novo, eles sempre jogam os caras lá em cima, que no Brasil a gente não vai conseguir, porque é coisa de pagar o quê? Não é nem HB20, você vai pagar outros carros muito mais caros do cara. E você meio que é indirecionado por ele a pegar o tier BA, dependendo da situação. E lógico, o agente ele se faz de bobo o máximo possível. Ele é muito bom em negociar com pessoas de outra língua. Na hora que interessa a ele, ele não entende o que você fala. Na hora que interessa, ele entende. E ele vai querer chegar no acordo dele. Ele quer que o jogador esteja lá. Então tem isso, chefe. Que hoje em dia, como existe agenciamento, não é mais o Eduquim colhendo assim. Tem um supermercado, não tem mais o Eduquim do colher lá na fonte. Lá na fonte, não na tem fonte. essa. Ele tem que passar por outras pessoas e acaba dificultando bastante. A gente também tem que fazer o dele. Mas também temos bons coreanos recentes. a gente Sim, vai chegar ótimos, nisso. ótimos. Então é saber conversar. E não é só um agente coreano, não, tá? Tem alguns que são mais famosos, mas você tem pelo menos, da última vez que eu conversei, que faz um ano e pouco. Um ano e pouco? Acho que é um ano e pouco. Tinha pelo menos umas 3 agências que eram as dominantes, mas assim, regular eram 7. Agências que você podia conversar. Dessas 7, como eu falei, as 3 tinham 3 que atuavam mais no Brasil. A Shadow Corp é a Ultimate atuante. É que a no Shadow Brasil. Corp, na real, é uma maior, né? Mas Aham. assim, chegava ao cúmulo, chefe. Isso eu não vou esquecer também. Ah. Tinha um agente que ele vinha no Brasil, ele tinha vindo da Europa, ele ia para os Estados Unidos depois. Ele passava em todos os times. Claro. Ele chegava e falava: vamos supor que você era Cade, lá na PEN. Ah, não, fui ontem lá na PEN, ofereci os jogadores, ofereceu os mesmos pra você aqui. Tipo assim, ele negociava com todo mundo, ele era o senhor das armas, ele vendia coreano pra todos os times. Um gênio, porra. Um gênio. E ia, conversava e falava. Então foi uma sensação bem interessante conversar com ele essas vezes aí. Não vou dar o nome, mas... Ó, tem um superchat aqui, ó, que eu acabei esquecendo de ler lá no início. Desculpa aí. O Mikael de novo, né? Ele que abriu o superchat do dia. Ele mandou... Era o Prey. Era o Prey. Era o Prey? O Prey era o Tier S Mãe que do ele tava céu. querendo vender. O Mikael mandou... Seria o Eduquinho responsável pela crise na LCS? É bem provável, né? Já que o Edu inventou importe de coreano, a LCS importou todos os coreanos do mundo. efeito borboleta? Inclusive, O Edu bateu uma asinha aqui, ó, um tornado na LCS. teve vários efeitos estranhos no LoL. Eu acho que o evento mais estranho pra mim foi o do NA, da galera juntando pra subir. Porque assim, quando eles proibiram o time ser cinco coreanos e chineses ou o que for, Aham. eles não proibiam a classificação. Então, a galera farmava e vendia a vaga. Aham, porque Isso eles lá, pô. proibiram na liga principal. Eles não podem proibir na liga de acesso, porque eles não têm acesso. Só farma, não tinha nem como controlar. Então a gente Na teve... Turquia também, né? O importe de coreanos teve um impacto bem positivo, Então, né? 2016 e 7. É que a Turquia, ela nem existia como região antes. Nessa época aí era, tipo, bem fraco. Quando a Turquia entra, e principalmente quando ela entra como uma liga... como é que é o nome?
A liga deles? Não, como é que é o nome do que igual a gente é agora? Uma franquia. Quando tá. É que eles franquiam antes. Eles fazem do jeito deles, óbvio, mas eles já entram muito rápido nesse processo. Eles já aparecem e já entram nisso. Então teve uma época na Turquia que tinha muita grana. Muita grana. Muita grana. É, os times de futebol, tinham times, Entrou né? tudo, entrou time de futebol, entrou isso. Tinha uma galera com muita grana querendo gastar e a Turquia tinha vantagem geopolítica, nem geopolítica, geográfica mesmo. Que como ela tava do ladinho da Europa ali, Os treinos eram muito bons, o field era muito bom. e era mais perto da Ásia também, pra quem quiser chegar. Então ela teve várias circunstâncias que favoreceram ter muito coreano, mas hoje em dia a gente sabe que a Turquia tá meio... Não, agora tá muito mal. Gastou dinheiro todo de vez, né? Tá o famoso largado. money burn. Uma galera foi pra lá. Inclusive uma galera que a gente vai falar já o nome aqui. Uma galera foi pra lá, uma galera muito boa foi pra lá, e também uma galera que foi reaproveitada de outras ligas. Vai. Dito isso, em 2016 a gente teve só esses dois nomes, né? A gente teve o Daydream e o Emperor, que foram pra final, né, do primeiro split, e levaram um sacode da INTZ, um 3-0 da então recente NTZ, ninguém sabia quem eram esses meninos direito, né? sim, O sim, público, os jogadores sabiam, mas o público não fazia a menor ideia. E aí a INTZ deu um 3-0 em cima da Cade, o Mylon e o Emperor, ou era o Daydream? Quem era o Jungle? Era o Daydream. O Mylon e o Daydream se odiavam mortalmente. Nossa, aquele jogo ali me deixa muito nervoso, depois eu falo disso. Qual esse? Ah, não, o de baixo. Cade Stars e O da Kabum Black? esquerda. CNB, Kabum Nunca vou Black? dizer isso na minha vida, mas a gente chega ali. Termina de contar essa história que eu conto essa aí. Não, não tem história, só isso é bem aberto. O Mylon odiava o Daydream, eles não conseguiam se conversar, tá ligado? Era bizarro. Sim. Né? Porque o Daydream também era muito cabeça dura, ele achava que ele era muito bom e todo mundo era muito ruim, e era um putetê do caralho. De novo, na final, os coreanos derreteram. Depois do primeiro jogo acabou. Ali, Depois do primeiro jogo, os caras segundo voltaram diante- derretidos, eles não conseguiam falar. Eles passaram o resto da final inteira sem abrir a boca. E outro caso de coreanos fracassando no Brasil. Então, e justamente no ponto que mais importava, que era a final. Tanto que se você olhar ali, ó, a Cade estava classificada já, porque quem eram os dois sedados em semifinal? Era a INTZ, que ficou em primeiro, de acordo com a tabela, com 12 pontos, se eu não me engano, e a Cade. Então eles já estavam sedados em semi. A PEN vence, passa. A Cade vence de 3-0 contra a Kabum Black, que foi assim um passeio. Quando chega onde é realmente decidido, eles simplesmente, né, perdem. E eu falei, clica naquele izinho que tá perto do Kabum Black CNB ali. Agora eu vou fazer um... Então, isso aqui eu nunca vou esquecer na minha vida. Por que, João? Porque foi um momento onde eu e o Aoshi amadurecemos muito. O Aoshi que hoje em dia é coach da INTZ. O Aoshi era o top nessa O época. Aoshi era o Rumble. Que ele meteu 2 Double Rumble ali. Então, Em cima de um Double Fizz. aí que tá. Era o Skybart que fiz na Kabum Black. Eu lembro que eu tive a conversa com a Aoshi pré-jogo disso aí. E falei, cara, existe uma chance de você pegar Rumble e ele te counterar com Fizz. É de boa essa matchup? É de boa, tá tranquilo. Tem certeza? Sim, tá tranquilo. Beleza. A gente jogou a primeira vez a matchup. O começo do jogo foi ok. Depois, o jogo estourou. O que foi que você tá mostrando aí? Nada, ele tá olhando só a... Depois o jogo estourou. Aí a gente foi lá pro bastidor, né? Falei, eu acho que não deu certo a matchup não, né? Agora a gente vai mudar, né? Não. Me dá Rumble contra Fizz. Tem certeza? Não, me dá Rumble contra Fizz. Agora vai ser diferente. Vê que a comp até é parecida, né? A gente, obviamente, tomou de novo o Fizz e perdeu de novo. O que eu aprendi aí, chefe? De Tadioco. Não, eu aprendi que existiam momentos de a gente confiar no jogador sim, mas com bom senso. E o Aoshi também aprendeu nessa hora a ouvir, tanto que a gente conseguiu usar isso muito melhor depois. Então, não é sobre as derrotas, é sobre o que você tira delas, entendeu? O fato é que você aprendeu Então- a ser ditador. Sim, no Tem que split ser. seguinte eu fui bem mais firme e eu não, quando a matchup ficava ruim. E na verdade o Aoshi ele era muito novo nessa época. Eu lembro que ele chegou, nunca mais jogo de Rumble, quando acabou. Eu falei, não é pra isso também, pô. Ele era bom de Rumble. Mas hoje em dia o Aoshi, você vê que, ó, quanto tempo tem isso? É 2000 e... 2015, pô. Então tem Primeiro split. 8 anos. Então com certeza, não sei se ele lembra desse jogo, Com certeza lembra. mas eu nunca vou esquecer isso da minha vida porque foi algo que eu aprendi, que eu confio no jogador até um limite. Também não vou deixar a coisa esparalhar.